No capítulo desta quarta-feira em Paulo, o apóstolo, Saulo tenta se justificar diante de Deus. Fez o que achava certo para proteger a lei. Ele se lembra de Estevão diante do Sinédrio, relembrando a história sagrada desde Abraão até os patriarcas, mostrando que conhece profundamente as Escrituras. Mas, ao dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele toca no nervo da tradição. A tensão aumenta. Saulo clama a Deus por forças, consciente de que sua missão o afastará dos que ama. Gabriela invade o Sinédrio para confrontá-lo. Ela implora por um diálogo, mas ouve de Saulo que sua fé é um erro. Ele não recua, está convencido de que ela está contra Deus. Mesmo entre lágrimas, ela reafirma seu amor, mas não pode se casar com um homem que consente com a morte de inocentes. Saulo tenta convencê-la de que tudo o que fez foi por zelo, mas Gabriela não aceita desculpa. Ela o acusa de usar a lei como véu para seus pecados. A ruptura é inevitável. Ele promete prendê-la se ela continuar pregando Jesus. Enquanto isso, os líderes religiosos tentam arrastar Saulo para um plano mais radical. Ele propõe perseguir os que pregam, mas sem matá-los, pois a morte criaria mártires. Paulo recebe a bênção do Sinédrio para agir, usando até o cárcere público, já que é cidadão romano. O medo começa a se espalhar entre os seguidores de Jesus. Adália, desesperada, recusa-se a continuar, teme pela vida do marido e dos filhos. Questiona a fé e o porquê de Deus ter permitido a morte de Estevão. Pedro, com paciência, lembra-lhe das palavras de Jesus sobre negar a si mesmo e carregar a cruz. Mas Adália está sufocada pelo medo e vai embora, afirmando que não está pronta para morrer. Timão, abalado, sente que não poderá continuar ajudando as viúvas. Pedro tenta encorajá-lo. A fé verdadeira vem com o Espírito Santo, como aconteceu com ele próprio, que antes negara Jesus. Ainda assim, a comunidade está sendo abalada, e o temor cresce entre os novos convertidos. Enquanto isso, conflitos pessoais se intensificam. Adália dá um ultimato ao marido: ou ele abandona Jesus ou a família. Timão tenta mostrar a transformação que a fé causou em sua vida, mas ela só teme perdê-lo. A discussão termina em gritos e desespero. Logo, Saulo chega com soldados e com violência, começam a prender todos os que fazem parte da seita dos apóstolos. Adália grita, implora, dizendo ter filhos pequenos, mas é levada mesmo assim. Os apóstolos observam, impotentes. O plano de Saulo já está em ação. Ele começou a perseguição. Pedro, vendo a prisão de tantos irmãos, sente o peso do momento. O cenário se agrava, e agora, mais do que nunca, é preciso confiar que Deus permanece no controle. Saulo, confrontado por Gamaliel, insiste em cumprir a missão de perseguição, dizendo estar apenas fazendo o que lhe foi ensinado. Recusa-se a prender os apóstolos diretamente, preferindo que assistam ao sofrimento causado por suas ações. Pedro e Tiago compreendem que é hora de dispersar os fiéis. A perseguição, apesar da dor, começa a espalhar a palavra para além de Jerusalém. Enquanto os seguidores de Jesus são levados com gritos e desespero, Saulo afirma que deseja que todos reflitam sobre sua ingratidão para com Deus. Pedro tenta apelar à razão e à fé de Saulo, mas é recebido com fúria e ameaças. Saulo sente-se traído, inclusive por Gabriela, sua noiva, que o questiona sobre quem ele realmente serve, a Deus ou aos homens. Pedro e os apóstolos recebem João e sua sogra com carinho. Entre afagos e saudades, o clima muda para preocupação. Jerusalém não é mais segura. João relata a aceitação da palavra em Cesareia e Samaria, enquanto Pedro reflete sobre o crescimento da fé mesmo diante das prisões. Prócoro chega com notícias impactantes. Os samaritanos estão sedentos por Deus. Muitos se convertem, mas ainda não receberam o Espírito Santo. A necessidade de novos enviados é urgente. A perseguição que pretendia calar os discípulos agora faz a fé florescer ainda mais forte e longe. Pedro e os apóstolos discutem os próximos passos da missão. Tiago promete se comportar, apesar da fama impulsiva. Pedro sugere chamar o outro Tiago, mais sensato, para permanecer em Jerusalém. Enquanto isso, os fariseus lamentam a expansão dos cristãos até Damasco e decidem agir. Saulo se oferece para perseguir os seguidores do Nazareno. Pede cartas de autorização e elabora uma estratégia para surpreendê-los em Damasco. O sacerdote aprova o plano,
pedindo sigilo. Saulo promete levar todos presos a Jerusalém. No cárcere, os apóstolos presos recebem apoio de Gabriela e outros fiéis. Um dos prisioneiros renega sua fé. Adália, temendo pela vida e pelos filhos, também decide abandonar a crença. Timão tenta convencê-la a permanecer firme, mas ela cede. Saulo observa com frieza e desprezo. Matias pede para acompanhar Saulo até Damasco. Ele quer limpar seu nome após testemunhar contra Estevão. Saulo aceita, com instruções rígidas. Ira tenta seduzir Saulo, mas ele a rejeita friamente. Em seguida, se despede e parte. Pedro e Barnabé descobrem os planos de Saulo ao ler parte dos papiros. Barnabé decide ir pessoalmente a Damasco para avisar os irmãos. Ele parte às pressas, pedindo ajuda a Deus para chegar antes. Saulo, no caminho, é surpreendido por uma luz intensa e cai cego no chão. Clamando por ajuda, ele não consegue ver nada.